Pegando um pouco mais a questão da pergunta, quando você vai fazer alguma pergunta no Present Perfect e você quer dar um pouco mais de enfoque à ação, existe o ever, que é mais ou menos a ideia dele é se você já fez alguma coisa. Pode perceber que o just, o already, o yet e o ever, eles são todos muito parecidos na ideia do conceito, né? Como os verbos modais que a gente viu também em uma aula anterior. Mas é interessante meio que dar uma filosofada em cima deles para ficar um pouco mais claro, tá? O ever, então, ele é usado em perguntas, geralmente. Se a gente colocar na linha do tempo, eu pergunto para você no momento atual: Have you ever sung this song? Então você já cantou, né? Você já cantou essa música? O momento passado, dependendo do que você fez ou não, se você já cantou ou não, você vai poder ter duas situações de resposta, tá? Você vai poder dizer I have already sung this song. Sim, eu já cantei essa música. I have already sung this song. Ou I have never sung this song. Eu nunca cantei essa música. O never, então, né, só lembrando a tradução dele, o significado, significa nunca, ok? Nessas duas respostas, I have already, sim, eu já cantei essa música. Lembra que a gente comentou que o already é usado em frases afirmativas, ok? E se você for negar, se você nunca cantou essa música, você vai acabar usando never, que é bem a tradução ao pé da letra. Ah, não, eu nunca cantei. I have never sung this song. Então eu nunca cantei essa música, ok? É interessante ver aqui na linha do tempo que no momento presente você pode colocar uma questão e essa resposta ela vai vir de acordo com a ação que você realizou naquele período passado, que não necessariamente precisa estar especificado bonitinho. Ah, começou tal dia, terminou tal dia, começou tal dia e vem sendo executado até agora. Não, é um período que aconteceu e a gente está querendo dar esse foco, né, a atenção especial da conversa na ação, ok? Um outro tempo verbal que existe também é o past perfect. Tá? O past perfect ele usa a mesma estrutura praticamente do present perfect. A única exceção aí que nós vamos ter é no sentido dele, então por que ele aparece, qual a finalidade dele, que a gente já vai ver. E também no auxiliar utilizado. O auxiliar continua sendo o verbo have. Então a gente tem aqui to have, had, que é a conjugação do verbo have, ok? Porém, contudo, todavia, a gente não vai usar o have como auxiliar, a gente vai usar o had, ok? Então você vai ter situações do tipo I had, she hadn't had you had, ok? É um tempo verbal até engraçado, porque por conta da colocação das palavras. Mas esse aqui é o auxiliar que a gente vai usar, ok? E para ajudar a entender melhor um pouco o Past Perfect, a gente pode considerar que o Past Perfect ele demonstra, ele mostra uma ação que ocorreu antes de outras ações. Bacana também. Vamos dar uma filosofada então um pouquinho nessa frase aqui. A gente tem a linha do tempo aqui então, que nós temos o momento presente. Nós temos uma ação um que aconteceu, né? Mais próximo do momento presente, do que essa ação 2 que também está demonstrada aqui na linha do tempo, ok? Se a gente for dar uma filosofada aqui, dar uma analisada, essa ação que ocorreu antes seria a ação 2 e as outras ações que ocorreram, elas entrariam como se fosse a ação um, ok? Vamos colocar então dois exemplos? Para a ação 2 a gente tem they have eaten. Eles comeram, né? Como um passado um pouco mais distante, a gente não sabe quanto eles comeram. E a ação um mostra já que they went to school. Eles foram para a escola, eles foram à escola, ok? Temos duas ações aqui, certo? No momento presente, se eu quiser colocar essas duas ações juntas, só faz de conta que eu estou contando para alguém a ordem dos fatos, como a história aconteceu, eu vou dizer que they had eaten before they went to school, ok? Então é interessante olhar que nós temos a primeira ação, nós temos a ação 2 que aconteceu anteriormente, mostrada como past perfect, they had eaten, ok? E depois eu tenho alguma palavra que dá ligação à segunda ação, que no caso seria aqui o before, né? They had eaten before they went to school. Eu finalizo então com a segunda ação. É uma forma de eu estar colocando, então, contando algum acontecimento, alguma coisa que aconteceu e colocando a ordem cronológica aí das ações, a ordem dos fatos, como elas ocorreram numa linha do tempo, ok? Como eu disse, o had é o auxiliar desse tempo verbal, então a gente pode ter essa mesma frase nas outras formas, na negativa e na interrogativa. They hadn't eaten before they went to school. Had they eaten before they went to school? Ok? Então dá para perceber aqui também como funciona a estruturação, a maneira de estrutura do past perfect.
Alright, pessoal, sem problemas. Tá, então essa aula aqui foi um pouco mais para ajudar a deixar um pouco mais claro a questão do Present Perfect, que foi mostrada na outra aula. Na outra aula a gente focou um pouco mais na estrutura, não tanto nos conceitos, na utilização. E também para finalizar aqui com o Past Perfect, ok? Pessoal, por hoje é só então. Um abraço, tchau, tchau.